Fala pessoal, tudo bem? Ramsés da Nery Automáticos aqui do Recife, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa transmissão, a TF72SC, que vem equipando as Touros, as Renegades, os Compais nas versões Flex. Também vem equipando outros carros como o Citroën C4 Lounge, Mini Cooper, Fiat 500. Então essa transmissão ela é muito versátil e muito usada em várias plataformas de carro. Mas hoje especificamente nós vamos falar de um defeito muito recorrente dela, que é a água, que é o famoso trocador de calor que fura e termina por entrar água na transmissão. E a gente vai falar exatamente disso. O que acontece quando entra água ou fluido do sistema de arrefecimento na transmissão? Vamos lá? Então vamos começar pelo trocador de calor, que é o grande causador do problema, tá? Nós temos aqui um trocador de calor que o grande defeito, depois de várias análises, depois de muitos trocadores de calores cortados, depois de uma análise criteriosa, nós chegamos à conclusão que o defeito é na fabricação da peça. Voltei, gente. Então eu fui pegar essa ferramenta. Então deixa eu mostrar para vocês. O que acontece? Se vocês observarem aqui, existe uma deformação nas paredes do trocador de calor. Tá vendo? Ele era para estar retinho como essa aqui, ó. Por aqui, por essas aletas que estão abertas aqui, circulam água. E por esses espaços brasados, circulam óleo. Então, como vocês podem observar aqui, existem várias deformações, tá? E isso a gente chega à conclusão, a gente tem a certeza de que isso é um defeito na hora da fabricação. Então, essa fragilidade da parede faz com que a água invada o espaço do óleo quando essa tiver com a maior pressão e o óleo invada o espaço da água quando esse tiver com a maior pressão. Então, o que acontece? A água invade a transmissão e o óleo da transmissão invade o sistema de arrefecimento, tá? Então, a gente vai falar primeiro dela e depois a gente vai falar do sistema de arrefecimento. O grande causador é isso. Não adianta, não tem uma perspectiva de vou comprar no Mercado Livre, vou comprar original, vou comprar tal marca, porque todas as peças sofrem desse defeito. Eu digo isso por experiência própria, já abri original, já abri paralela, já abri da mais barata, já abri da mais cara. Qual é a solução então, Ramsés? Eu aconselho a vocês a colocarem um radiador externo, já existe para vender aí no mercado, né? E no outro momento depois a gente fala sobre isso, tá? Mas então o que a água causa dentro da transmissão automática? Gente, transmissão automática é um componente hidráulico. Então, qualquer variação no fluido hidráulico, seja por vazamento, seja por composição do fluido, seja por qualquer outra coisa, ele tende a ter um comportamento diferente que vai influenciar no funcionamento da transmissão. Beleza? Então, vamos lá. Dentro da transmissão, existem umas peças chamadas discos de composite, cintas, conversor de torque, corpo de válvulas, filtro do óleo. Então, a água, quando invade esse material, quando invade esse componente, a transmissão automática, ela ataca determinados componentes dentro da transmissão, porque eles não foram fabricados, eles não foram pensados para trabalhar com água ou com qualquer outra substância além do óleo. Então, eu vou mostrar para vocês que existe uma reação química dentro da transmissão. Por exemplo, esse material aqui do composite, você está vendo esse material mais alto, esse material aqui é o que a gente chama de composite, esse é o material de atrito da caixa. Você está vendo toda essa tinta arrepiada, essa tinta com uma textura diferente, isso não é normal. Eu vou pegar um disco original, novo, para vocês verificarem como é um disco. Dá um pausa aí. Nós temos aqui um disco que ele passou por esse problema, um disco de composite que ele passou por essa agressão química da água. Aqui nós temos um disco novo. Aqui nós temos um disco novo
vocês podem ver o material, a tinta de proteção e o material do composite completamente coladinho de maneira correta. Aqui nós temos um disco, o mesmo disco funcionou na transmissão, mas sem a agressão da água. Então vocês podem ver que o material de atrito não existe mais, mas a tinta não foi agredida. O que acontece diferente desse aqui? A tinta foi agredida, oxidou, e o detalhe mais importante, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? O composite, ele se desprende do disco, que não pode acontecer. Por que isso? Isso é o fluido do arrefecimento, isso é a água que agride o material, tá? E ele cria uma reação química fazendo com que o composite se desprenda, tá? Então, não é só aqui, no disco de composite, que o material se desprende por conta da água. Aqui na cinta, essa cinta específica desse modelo, se você observar, ela já perdeu o material também, ó. Tá vendo, ó? Ela já não tem mais nada, só tem alguns resíduos. Olha só, aqui ainda tem a cinta, aqui ainda tem. Mas você tá vendo que, ó, ela se desprende. Isso é uma reação química que acontece quando a transmissão automática é invadida pela água, tá? Esse disco aqui, para a gente finalizar essa parte do disco, ele funcionou normalmente sem agressão de água. Você pode ver aqui, ó, como ele tá poroso à frente dele, tá? Olha aqui, como ele já vem perdendo material. Tá, e o que foi isso aqui então? Isso aqui acontece por conta da falta de troca de óleo. O óleo velho, ele termina virando verniz e começa a agredir o material, começa a agredir as vedações. A gente está falando só por enquanto da agressão nos composites, tá? Então esse material todo, quando ele é agredido, ele se solta, ele se desprende, como eu falei agora, e para onde ele vai? Dentro da transmissão tá rolando o óleo ali o tempo todo para lubrificar, para resfriar, para limpar, para fazer tudo. Sabe onde esse material vai se acumular, gente? Aqui, ó, no filtro. Esse é um filtro de óleo específico desse câmbio TF72, e olha o que acontece. Ele chega deformou aqui, ó. Por conta ele cumpriu a tarefa dele de filtrar, mas ele chega deformou por conta da sujeira. E olha quanta sujeira. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui é material, é composite que se desprendeu dos discos, tá? Então se a gente for um pouco mais longe aqui, ó, olha só. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é composite, é resíduo de composite que veio dos discos, que veio daqui, que se soltou aqui, que veio para cá. Entendeu? Então, a agressão não para só por aí. Tem uma peça chamada conversor de torque, que é necessário, tanto quanto trocar essas peças que eu falei anteriormente aqui, é necessário fazer o reparo dele. Vou lhe explicar por quê. Aqui dentro do conversor, ele também tem um material de composite, numa peça que a gente chama de lock-up. Aqui era para ter um disco de composite com esse mesmo material, um disco grosso, só que a água atacou ele, fez com que ele se desprendesse, e ele terminou trabalhando sem o composite e arranhou a mesa do lock-up. Toda arranhada isso aqui. Não tem mais jeito. Esse conversor tá morto. Veja o que acontece com o retentor, ó. Tá vendo? E sem falar da oxidação que acontece nas molas, nas coisas, no material do conversor. Rolamentos que passam a ser agredidos com a água, roncam, gripam, tá? Então eles se desgastam prematuramente, ó. Então você pode ver aqui que a pista está bem mais baixa. E para a gente finalizar, o que é que acontece com a transmissão quando entra água, tem uma coisa ainda mais intrigante que nem todo mundo fala sobre isso. Nessa peça aqui, ó. Corpo de válvulas. Aqui é quem controla o fluxo de óleo, pressão de óleo e fazem todas as passagens de marcha. Esse corpo de válvula também é dessa transmissão, só que ele tá sem as válvulas. Um completinho, ele é desse jeito. Continua. Um completinho, ele é assim. Todos os solenoides, tal. Esse aqui tá desmontado
esse outro está desmontado, que é para facilitar o entendimento de vocês. Então, o que é que acontece? Olha só o que a água faz com o corpo de válvulas. Tá vendo, pessoal? Oxida tudo. E o mais grave ainda não é isso. Esse corpo de válvulas aqui está morto. Mas ele está morto, ele não presta mais para funcionar por um único motivo. Deixa eu dizer para vocês aqui, se eu consigo fazer aqui, ó. Estou desmontando aqui, vocês estão vendo essa mola? Não dá para ver, não dá para ver na câmera, mas essa mola ela também sofre oxidação e desencapa, ela vai enferrujar perdendo material. Quando ela perder material, ela perde essa capacidade, ela perde a calibração. Consequentemente, o módulo, através dos solenoides, ele não consegue fazer o ajuste, porque ele esperava que essa mola tivesse uma determinada calibração. E quando a mola muda, então o comportamento da transmissão, quando a mola muda a pressão, por conta do ferrugem, do desencapamento, ele termina mudando o comportamento da transmissão. Então é muito comum essas transmissões, depois da reforma, elas passarem a terem um comportamento estranho, como, por exemplo, elas não passarem a marcha adequadamente, elas ficarem dando tranco na ré, dando tranco na drive, dando tranco na mudança de primeira para segunda ou de segunda para terceira. Então, depois da reforma que chega a essa situação, é o corpo de válvulas. A gente também pode falar, por exemplo, dos solenoides, que é necessário o solenoide ser aberto para fazer a limpeza, para fazer todo o ajuste, mas se o ferrugem atacou as molas, desencapando ela, tirando material, ela vai mudar a calibração, aí não tem jeito, tem que ser substituído um corpo de válvula por um corpo de válvula que nunca passou por isso aí, tá certo? E para a gente finalizar, óleo no arrefecimento também é algo que é muito prejudicial. O óleo, ele vai amolecer as borrachas dos mangotes, vai danificar a válvula termostática, vai danificar a tampa do reservatório de expansão, né? Então, no caso dessas TF72, quando vocês fizerem a reforma da transmissão, façam também a limpeza do sistema de arrefecimento. Nós usamos um produto chamado Convertec, da Colby. Ele é um produto caro, mas ele resolve definitivamente o problema. E para que vocês não corram mais o risco, conversem com seus clientes para não colocarem mais essa peça, e sim colocar o kit, né, que é o radiador externo com as mangueiras e a flange. Você vai se livrar de possíveis retornos e seu cliente também vai se livrar de um gasto imenso. Tá certo, pessoal? Acompanhe a gente aí nas redes sociais e vem sempre com a Nery Automáticos, que nós temos dicas e temos coisas impressionantes do mundo da transmissão automática. Beleza? Tchau, galera. Um abraço.